Deixa eu ver se eu adivinho. Você está tentando fazer tudo perfeito, está sempre se cobrando e se esforçando o máximo que você pode para agradar as outras pessoas, né? Então deixa eu te contar um segredinho. Isso não vai te fazer feliz e nem é garantia que essas pessoas vão te amar ou vão fazer o mesmo por você. Olá, eu sou Jorge Suami, terapeuta, e se você quer uma ajuda para ter uma vida mais leve, vem comigo e vamos conversar. Esse é um tema que eu trabalho bastante com os meus clientes, que é o excesso de cobrança. Eu tenho preferido dizer que eu acho importante sim nós buscarmos evoluir, a gente tem sim que se desenvolver, porém particularmente eu não acho a cobrança saudável. Eu gosto de pensar sobre termos disciplina para a realização de algumas coisas, né? Mas a cobrança me soa tão cansativo, tanto para o corpo quanto para a mente, quanto para a alma, quanto para qualquer tipo de busca que você vai fazer. Bom, e aí para a gente tentar não se cobrar tanto e começar a criar um nosso próprio ritmo, sem ter que ficar agradando as outras pessoas, é importante que a gente tenha uma ideia de como que isso pode ter nascido. Cada pessoa tem a sua história, né? E tem o seu motivo para se cobrar, então não tem uma regra. Mas a gente consegue ter alguns parâmetros aqui para a gente poder, no mínimo, ter um alicerce e a partir daí começar a pensar em como mudar. Então é bem comum que a sociedade nos cobre o tempo todo, né, sobre rendimento profissional, sobre tem que casar, tem que fazer faculdade, eu tenho que ganhar dinheiro, a família também acaba te cobrando muito nisso. Você acaba, na sua criação, na sua formação, sendo comparado, às vezes, a alguns familiares, você acaba se comparando aos seus amigos e tudo isso acaba gerando uma cobrança. Tanto para você realizar suas coisas de uma maneira muito acelerada, quanto para você fazer coisas para agradar as outras pessoas e para atender a expectativa dessas outras pessoas. Então vamos pensar assim, você nasceu vazio e foi adotando comportamentos à medida que você copiava as pessoas que estavam à sua volta. E aí, percebe que você não nasceu já com um sentimento de cobrança? Isso foi sendo gerado conforme você foi passando o tempo, conforme você foi copiando essas pessoas. Então muito provavelmente você acabou se sentindo cobrado porque você adotou isso para você. Então é simplesmente mudança de comportamento, a gente precisa mudar um padrão de pensamento, e aí a questão é entender que a gente não tem que atender a expectativa de ninguém. Então perceba que os nossos amigos e principalmente os nossos familiares tendem a nos cobrar o tempo todo sobre quando entrar na faculdade, quando casar, qual a data, a idade certa para a gente poder namorar. Então as cobranças vêm sempre externas, o que acontece é que a gente adota isso pra gente, a gente assume como verdade. Então para e começa a entender que você não precisa seguir esse caminho, você pode seguir o seu ritmo. Particularmente eu acho bem difícil uma pessoa comum entre 16 e 18 anos conseguir decidir a sua vida. Então como é que ela vai decidir a faculdade, a sua profissão, com qual a pessoa perfeita para casar? Até porque perfeito é muito relativo e perfeito é muito questionável, muito questionável. Mas eu acho bem complicado você chegar numa idade e começar a ter já que planejar toda a sua vida. Eu acho que cada um tem o seu ritmo, né? A gente tem que respeitar esse ritmo. E aí nota uma coisa interessante, ainda que você atinja as expectativas das pessoas, elas sempre vão colocar outras expectativas em você. E como não é elas realizando aquilo, porque a expectativa que ela faz no momento na gente é que elas gostariam de realizar certas coisas, não conseguiram, ou percebem que não vão conseguir e querem que você faça isso por elas. E como você realizando isso, não é elas, nunca vai chegar num lugar onde você vai atender a expectativa. Então você nunca vai conseguir ser feliz porque você vai esperar, às vezes, uma resposta dessa pessoa que você não vai ter e ela não vai te amar mais por isso, ainda que você consiga, né? Se ela quer que você faça, sua mãe quer que você faça uma faculdade, sei lá, de direito e você se forma em direito, perceba que logo ela vai exigir uma outra coisa, ela vai achar uma outra coisa para você suprir a necessidade, porque essa vontade não é sua, a vontade é dela. E aí a questão é, a vida é sua, não dessa pessoa ou dessas pessoas, então por que se manter fazendo? Então começa a entender que você tem que assumir a sua vida, atender às suas expectativas, né? Atender aquilo que você acha que você deve conseguir, seja no emprego, seja o tipo de relacionamento que você quer. Então comece a não se cobrar, comece a ser disciplinado para você apenas seguir uma métrica que faz sentido para você. Uma das formas de a gente começar a mudar isso é perceber as nossas singularidades, aquilo que só você é. Porque a gente passa o tempo todo se comparando, tentando se transformar para ficar igual ao outro. E quando eu começo a entender que eu sou eu e que eu não sou o outro, eu já começo a olhar para as minhas singularidades e se eu as respeitar, eu já automaticamente tiro as cobranças porque eu simplesmente preciso ser eu. Então se hoje você se vê cansado ou cansada, e percebe que a sua vida está indo numa direção que está cada vez te fadigando mais, para um pouquinho, reflete sobre você,
reflete sobre as suas escolhas e perceba que às vezes você não está seguindo aquilo que você verdadeiramente quer, verdadeiramente ama. Então apenas seja você, respeite a sua singularidade, respeite o seu tempo e pare de tentar fazer as coisas pelos outros. Eles não vão te amar por isso. O recadinho de hoje foi esse, espero que tenha feito sentido para você, espero que você reflita um pouco sobre a vida que você tem tido até aqui. Então se esse tema fez sentido para você, dá o like no vídeo, compartilha com as pessoas que você ama, inscreva-se no canal, aciona o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e eu te vejo em breve. Fique bem, fique em luz, em Lakesh.